Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Boa tarde, que a paz de Jesus, o Divino Mestre, amigo de todas as horas, acolha todos nós. Que tenhamos uma tarde muito proveitosa e que possa fortalecer em nós o seguimento dos ensinos de Jesus. Com a permissão dos dirigentes desta casa de oração e com o amparo dos benfeitores celestes, é que iniciamos o nosso encontro de hoje. Envolvemos a nossa expositora Beth em muita luz e nos mantemos atentos para o nosso aproveitamento. Que assim seja. Olá, saúdo a todos com carinho e gratidão por estarmos reunidos com as bênçãos de Jesus para a reflexão de hoje. O tema que vamos abordar está na obra Pão Nosso, lição 170, intitulada
a língua. Antes de adentrarmos as reflexões apresentadas por Emmanuel, apresento para nós um conto que diz que por volta de 2000 anos antes de Cristo, um mercador grego muito rico queria dar um banquete com comidas especiais para convidados especiais. Chamou seu mais eficiente escravo e ordenou-lhe que fosse ao mercado comprar as melhores e as mais deliciosas iguarias. Voltou o escravo com um belo prato coberto com um fino pano. O mercador removeu o pano e, assustado, disse: "Língua, este é o prato mais delicioso?" O escravo, sem levantar a cabeça, respondeu: "Sim, senhor. É com a língua que se pede água, faz amizades, distribui bens, perdoa. Com a língua você conquista, reúne pessoas para se comunicar, diz meu Deus, ora, canta, faz negócios e diz eu te amo." O mercador, não muito convencido, quis testar a sabedoria do escravo e o enviou novamente ao mercado, ordenando-lhe agora que comprasse o pior e a mais ruim de todas as iguarias. Voltou o escravo com um lindo prato coberto com fino tecido que o mercador retirou cuidadosamente, ansioso para conhecer o alimento mais repugnante. "Língua outra vez?" disse o mercador espantado. "Sim, língua", diz o escravo. "É a língua que condena, separa, provoca intrigas e ciúmes. É com ela que você blasfema. A língua expulsa, isola, engana o irmão, responde para os pais. A língua declara guerra. É com ela que você pronuncia sentença de morte. Não há nada pior que a língua e não há nada melhor que a língua. Depende do uso que se faz dela." E é exatamente sobre isso, sobre o uso que nós fazemos da palavra, que nós vamos refletir, porque muitas vezes nós não prestamos atenção da forma como nós nos colocamos diante, principalmente das pessoas mais próximas de nós, né? E o poder da palavra. Conscientemente, todos nós já conhecemos, sabemos, mas no dia a dia, será que nós estamos atentos mesmos e lembramos do poder, da energia que emana das palavras? E não somente as palavras ditas, são também as palavras não ditas, que têm o mesmo peso, porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, ele diz para nós: "Pois a boca fala do que está cheio o coração." E nós sabemos que Mateus transcreveu palavras de Jesus. Portanto, esta citação é uma orientação do Mestre. A boca fala do que está cheio o coração. E nós sabemos que nós não falamos só por palavras. Nós falamos por gestos, por olhar, né? Então, nós temos que estar bastante atentos, porque nós não conhecemos as estruturas íntimas do outro. Aquilo que pode parecer muito trivial para nós pode acessar, tá? Uma vivência dolorida do outro em um tempo que nós não temos alcance de entendimento e pode trazer novamente esta dor, com uma palavra que para nós pode parecer insignificante. Por isso que às vezes nós até mencionamos: tem pessoas que fazem uma tempestade num copo d'água. Nós não conhecemos o íntimo de ninguém. Por isso, Jesus sempre foi muito cauteloso em relação a isso. E lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os mansos e pacíficos,
Ele inicia esse capítulo com injúrias e violências. Foram citações retiradas do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vários versículos. Mas eu vou pegar aqui no item 3, do versículo 21 e 22, que ele diz: pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Por estas palavras, o item 4 nos apresenta a colocação da equipe da verdade, traduzindo para nós o que Jesus trouxe com estes ensinamentos que foi trazido por Mateus. Por estas palavras, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Tá? Raca entre os hebreus, era uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. Mais adiante, no Evangelho, é feita assim uma observação muito importante que a equipe da verdade traz para nós. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? E eles mesmos nos trazem a resposta. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Então, Jesus coloca como lei, né, a forma como nós devemos nos relacionar uns com os outros e especialmente com aqueles que ainda não fizeram nenhum movimento para buscar conhecer a força da palavra, né, o impacto que estas palavras causam. E desta forma, quando ele coloca a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência como lei nas nossas relações interpessoais, ele está convidando-nos a semearmos nestes terrenos muito mais arenosos, terrenos espinhosos, pedregosos, terrenos muitos deixados à beira do caminho, né? Aqueles que estão totalmente alheios à vida em si, né? Para que nós semeemos nestes corações estas sementes que o tempo saberá como fazer dar frutos, tá? Justamente porque Jesus pede isso para nós, né? Como que se muda um campo íntimo se ele não receber informações novas, conteúdos novos, não é mesmo? Mesmo que aparentemente nós pensemos que não está tendo nenhuma produtividade, que estamos semeando aos ventos, né? Mas nós esquecemos de uma questão muito importante. Nós não estamos semeando para aquela matéria que está ali, mas para aquele ser espiritual que está presente naquele corpo físico, que aparentemente não acessa, mas nada se perde daquilo que é semeado com os ensinamentos de Jesus. Fica tudo religiosamente arquivado para o momento adequado destas sementes começarem a dar frutos. Na obra Pensamento e Vida, nós temos um pedacinho aqui, um item, justamente da lição 30, que fala sobre o amor, que Emmanuel traz para nós
uma reflexão importante. Ele fala: o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. Então, a lei do amor, ela rege tudo. Nós não podemos nos desviar desta rota do amor, né? Às vezes, nós vamos, né, dar uma tropeçada no óbvio que nós já conhecemos, mas faz parte da nossa anterioridade ainda trazer resquícios que muitas vezes se apresentam diante de determinadas situações com o objetivo de fazer aquilo que na epístola de Pedro diz: o amor cobre a multidão dos pecados, não é mesmo? Então, quando nós percebemos que usamos de forma que poderia ter sido muito melhor, pela condição de conhecimento que já temos, pelas vivências que estamos tendo constantemente em contato com os ensinamentos de Jesus, nós devemos ter a humildade para reconhecer e não buscar justificativas externas para tentar minimizar uma coisa que está sendo apresentada para nós, para que nós possamos transmutar em luz, com sabedoria, com entendimento, acolher esta situação e entender: realmente eu poderia ter feito melhor, não fiz. O que é que aconteceu? Que impacto causou em mim? Porque assim como uma palavra nossa acessa feridas no outro, as palavras do outro, as situações externas do nosso dia a dia também vão acessar feridas internas em nós que precisam ser ressignificadas com a luz do amor. E é isso que nós vamos constantemente estar vivenciando no ensinamento que o Mestre diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, neste cuidado de nos amar, nós conseguimos amar o nosso próximo e desta forma nossas palavras tendem a serem cada vez mais dentro dos padrões que Jesus estabeleceu como lei. Emmanuel, então, na lição 170, a língua, ele diz que a língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas e, por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Veja, a míngua de humildade e amor, dois elementos fundamentais que nós temos que estar em constante atenção, desenvolvendo em nós, para que nós possamos, então, nos valer daquela colocação apresentada pela equipe da verdade sobre a lei que Jesus coloca para nós nos relacionarmos uns com os outros. É fácil, né? Nós temos que prestar atenção o quanto isto ainda, em muitas circunstâncias, é doloroso para nós, né? É difícil para nós. Quando nós vemos, nós já soltamos a língua, né? Faz parte do aprendizado, desde que nós não deixemos isto perdido como um fato que aconteceu e pronto. Não, nós vamos perceber, aceitar, administrar e nos corrigirmos, inclusive tentar amenizar o impacto no outro.
nós vamos tendo que desenvolver jogo de cintura, né? Flexibilidade para com os entraves em nós mesmos, que tem um nominho que a gente mais ou menos conhece, né? Orgulho, vaidade, orgulho ferido, tudo isso que faz parte da trajetória do ser que está num processo de iluminação. E para que nós alcancemos esta iluminação interna, o reino de Deus que habita dentro de nós, nós temos que fazer esse trabalho com força total, garimpando constantemente, sem nos constrangermos, sem ficarmos presos à culpa e muito menos buscarmos justificativas externas. Mais adiante, Emmanuel diz: nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Olha, da conversação dos sentimentos inferiores. Mais um toque para nós não deixarmos de escutar os nossos sentimentos com os ouvidos de ouvir, para que nós possamos realmente educar os nossos sentimentos com amor, sempre com amor. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências, e quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Lembrando que Tiago, que Emmanuel se valeu desta colocação de Tiago no capítulo 3, versículo 6, que diz: a língua também é um fogo, que queima a alma, que dói no íntimo de cada um de nós. E para nós levarmos ainda essa reflexão no teor de importância que ela tem na nossa caminhada evolutiva, eu trago para nós uma mensagem de André Luiz com o mesmo título, A Língua. E ele diz: não obstante pequena e leve, a língua é, indubitavelmente, um dos fatores determinantes do destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo; leviana, descortina a imprudência; alegre, espalha otimismo; triste, semeia desânimo; generosa, abre caminho à elevação; maledicente, cava despenhadeiros; gentil, provoca reconhecimento; atrevida, traz a perturbação; serena, produz calma; fervorosa, impõe a confiança; descrente, invoca a frieza. Só por esse tema que André Luiz nos apresenta, dá para nós termos um instrumento às nossas mãos para refletirmos e podermos então nos valer do último item que Emmanuel coloca na lição do Pão Nosso, O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências, e quando chegue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Lógico que nós vamos falar, Imagine que nós vamos chegar no alcance de Jesus. Mas ele disse: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós podemos sim, desde que estejamos vigilantes, atentos, e mesmo que
aconteça o que não deveria acontecer, nós ainda estamos num processo de renovação. Então, pode acontecer sim esses tropeços, mas o discípulo atento e vigilante reconhece, se vale da humildade e trabalha para que em novas oportunidades ele apresente a língua dentro dos padrões que Jesus nos coloca como a lei: moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e perceba o quanto nós estamos realmente comprometidos com a obra de nos tornarmos cada dia melhores para melhor servir na tua seara, Senhor. Gratidão, que as bênçãos se estendam a todos os corações e todos os lares se iluminem com palavras de paz, de harmonia e de renovação. Agradecemos a Beth por nos conduzir a reflexões importantes que nos levam a ter comportamentos mais ajustados aos ensinos do Senhor. E vamos agora para as nossas vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes em Jesus, rogamos pela harmonia do planeta Terra, por todos os enfermos do corpo e da alma, por todos os lares, especialmente os desajustados, por todos aqueles que dirigem e comandam o nosso mundo, por todas as casas de oração. Muito especialmente a casa da Irmã Lina, que nos acolhe e beneficia. Que uma vibração de muito amor, de muita luz, muito entendimento, muita aceitação possa ser levada para todos aqueles que estão deixando ou deixarão este planeta Terra por estes dias. Criaturas que muitos estão perdidos, carentes do aconchego familiar, não compreendem a situação atual. Que a luz misericordiosa de Jesus leve a todos o amparo e a sustentação para esta grande mudança inesperada, e que desperte nestes corações a confiança em Deus, que é Pai de amor e de infinita bondade. Que nossos familiares e amigos sejam também agraciados por estas bênçãos divinas. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, por poder nos reunirmos em Teu nome, e que toda generosidade que recebemos nesta acolhida receba também a nossa gratidão. Assim, pedimos carinhosamente para que o nosso trabalho de hoje possa ser encerrado e que estas emanações divinas aqui permaneçam nesta casa de oração e nos lares de todos aqueles que estão acompanhando este momento na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.